Fala galera, beleza? Povo, essa é a nossa terceiro vídeo, né, do nosso curso, nosso microcurso de Turtle, certo? No primeiro vídeo a gente viu alguns comandos básicos do Turtle e no segundo a gente fez três exercíciozinhos envolvendo Turtle e classes, né? Aproveitou para treinar o desenvolvimento e a criação de classes, certo? Então, fazendo uma revisão do básico do Turtle que a gente já viu, né? A gente viu alguns comandos relacionados à posição. Todos os que a gente viu estão relacionados à posição. Então, a gente viu o forward e o seu atalho, né, FD. Então, forward e um valor, ele movimenta para frente aquele valor que você mandar. Backward ou BK, ele vai movimentar para trás. RT, right, vai girar à direita. LT ou left vai girar à esquerda. O valor que você mandar em graus, tá? 7x, ele movimenta apenas no eixo X. 7y movimenta apenas no eixo Y. Set pos ou set position ou go to XY, ele vai movimentar o turtle, né, ou a seta, para aquela posição específica XY. Então a gente já viu nosso sistema de coordenadas, viu que a origem é no centro, né, no 0, 0. Então quando eu faço movimento para a posição XY qualquer, por exemplo 10, 40, eu já sei que é referente à minha origem que está no 0, 0. E a gente viu também o comando home, que ele movimenta a setinha lá, o cursor, né, o turtle propriamente dito, para a origem que é no ponto 0, 0. Hoje a gente vai ver algumas coisas relacionadas à caneta, né? Na verdade, a caneta é o próprio Turtle, certo? Que é aqui na classe Turtle, ela é conhecida como caneta, como pen. Algumas propriedades do pen, da caneta: cor, tamanho, velocidade e a cor do preenchimento. Na verdade, o preenchimento de um modo geral, certo? Então, cor da caneta, pen color. Espessura do traço, pen size. Velocidade da caneta, speed. Cor do preenchimento, fill color. Agora aqui tem um detalhe. Para você começar a preencher uma forma que você está desenhando, você tem que necessariamente, antes de fazer a forma, colocar o comando begin fill. Traduzindo quer dizer começar a preencher. E depois que você acabar, você tem que dizer que acabou. Então end fill, né? Fim do preenchimento. Beleza? Então um exemplo aqui, importa o Turtle, cria o objeto T, né, que é um objeto da classe Turtle, e aí você coloca as propriedades que a gente acabou de ver. Pen color, qual é a cor? Ah, eu quero colocar purple, que é roxo, eu quero colocar blue, que é azul. As cores são em inglês, obviamente, né? Então T, que é o meu objeto, né, ponto pen color, e você não coloca igual a, tá? Você seta como parâmetro. No caso da cor, é um string, então vai entre aspas. Simples ou duplas, tanto faz. Beleza? Então, t.pencolor, purple. Depois, eu quero que o meu traço ele tenha uma espessura de 10 unidades. t.pensize, 10. Como é inteiro, não tem aspas. Beleza? Então, pensize, t.pensize, 10. Eu quero que a minha velocidade da caneta seja bem rápido. Essa velocidade ela varia de 1 a 10. Tá? Então, o mais rápido é 10, que não é tão rápido assim. Eu quero uma velocidade 9, que é essa velocidade aí. Beleza. E depois eu quero preencher essa minha forma com uma cor orange, né, laranja. Para isso, eu tenho que, depois que setar a cor que eu quero, ó, setei, t.fillColor, estou bem aqui. Depois que eu setar a cor que eu quero, eu tenho que dizer, ó, vou começar a desenhar. Aí desenho e depois digo, terminei de desenhar. Então, t.beginfill, tá aqui. E depois que acabar, t.endfill, tá aqui. Beleza? E nesse caso aqui eu estou desenhando um círculo. Poderia desenhar um triângulo, que a gente já viu, um quadrado, ou um dodecágono, ou qualquer forma geométrica de N lados que a gente já viu como fazer. No caso aqui, círculo, ele desenha um círculo e esse 50 é o raio do círculo. Tranquilo? Então aqui no caso é um círculo que foi desenhado com uma caneta de cor roxa, pen color, de espessura 10, vê que a borda é bem grossa, né? Então espessura 10, nessa velocidade 9, certo? E preenchida com a cor laranja. Tranquilo? Beleza?
Eu tenho uma maneira mais rápida de colocar as propriedades, de setar as propriedades da caneta, certo? Basta fazer um t.pen, não é pen color, pen size, nada disso. t.pen, e dentro disso, como argumento, eu coloco os parâmetros da caneta que eu quero. Então, ó, pen color igual a purple, fill color igual a orange, pen size igual a 10, speed igual a 9. Então aqui eu tenho os 4 parâmetros que eu coloquei em 4 linhas, eu posso colocar em uma linha só, certo? Então aqui tanto faz o que você quiser usar, tá? Para quem está iniciando, o ideal é que faça desse jeito até se acostumar. Depois que você já tiver com os conhecimentos bem consolidados e quiser desenhar formas que você vai chamar várias vezes, você pode fazer desse jeito aqui. Tranquilo? Beleza? Então isso aqui é para definir as propriedades apenas, tá? Não é para desenhar. Então, primeiro você define, como se você estivesse escolhendo a sua caneta e as suas cores para você começar a desenhar. Tranquilo? E em relação a cores, você tem várias cores em inglês, certo? Por exemplo, red é vermelho, green é verde, blue é azul, o purple que a gente viu é roxo, orange é laranja, amarelo é yellow, enfim, tem vários, tá? Certo, mas se eu quiser criar uma, né? Basicamente, você cria cores com uma combinação RGB. O que é RGB? RGB é R de red, vermelho, G de green, verde e B de blue, azul. Então você tem um comando chamado fill color, certo? Que é o mesmo comando aqui da cor do preenchimento que a gente viu, né? Que a gente mandou uma string, ó, orange. Só que aqui você não vai mandar uma string, você vai mandar 3 valores, certo? 3 valores flutuantes, 3 valores floats, tá? E como assim? Ou você manda string ou você manda 3 valores. Não tem a opção manda só um valor, manda só 2 valores, tá? E o que são esses 3 valores? São a combinação das cores vermelho, verde e azul. Como é que eu combino isso? Cada cor dessa, ela tem uma variação de 0 a 1, certo? Em que 1 é muito daquela cor. Então, por exemplo, se eu fizer fill color 1,0,0, quer dizer que eu estou mandando tudo de vermelho, nada de verde, ó, 0, e nada de azul. Ou seja, isso aqui é a cor vermelha. Se eu fizer 001, fill color 001, estou mandando nada de vermelho, nada de verde e tudo de azul. Ou seja, é a cor azul. E se eu mandar, por exemplo, 110, agora eu estou mandando tudo de vermelho, tudo de verde e nada de azul. E quando eu tenho a mistura do vermelho, ó, com o verde, sem o azul, ou seja, só essa parte aqui, eu tenho o amarelo. Então isso aqui é a cor amarela. O rosa é a mistura do vermelho com o azul sem o verde. Ou seja, vermelho 1, azul 1, verde 0. Eu tenho rosa. Vermelho 1, azul 1, verde 0. Beleza? E quando eu tenho a mistura das 3, ou seja, 1, eu tenho o branco. E quando eu não tenho nenhuma? Quando eu não tenho nenhuma, 0, eu tenho o preto. Beleza? Agora lembrando que eu posso ter 0,5, a vírgula no caso é um ponto, né? 0,5 vermelho, sei lá, 1 no verde e, sei lá, 0 no azul. Isso aqui é uma cor, certo? Ah, que cor é essa? Ela é a mistura de tudo de verde com metade de vermelho. Como assim metade de vermelho? É um vermelho que não é tão forte, que não é tão vivo, é um vermelho mais escuro, certo? Então esses números eles variam de 0 a 1. E você pode criar qualquer cor que você quiser. Por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos criar várias circunferências coloridas dentro da outra. A gente já viu que para criar circunferência eu comando circle, né? Ele cria um círculo que eu dou um raio. Então vou criar uma circunferência com um raio grande, outra com um raio menor, outra com um raio menor, cada um com uma cor. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, importar o meu turtle. Depois que eu importei o turtle, eu vou imaginar o que eu quero fazer. Então vamos aqui no meu main, certo? O que eu quero fazer? Eu quero desenhar um círculo. Então vou criar o meu turtle, né? T igual a turtle.turtle.
e vou dizer, ó, T, tu vai desenhar um círculo de tamanho, vamos colocar 200 aqui, um círculo bem grande. Aí T.donho. Criei aqui, ó, deu na medida o 200. Opa, o que que tá errado? Ah, não é T.donho, é Turtle.donho. Então, criei aqui um círculo aqui, na medida, certo? E eu quero desenhar esse círculo com uma cor específica. Como é que eu faço, então? Olha, antes de desenhar, eu tenho que preencher, mandar preencher esse círculo com uma cor qualquer. Então, a primeira cor, vou colocar que seja, sei lá, vermelho. Então, T.fillColor. Como é que é o vermelho? Red, certo? Então, vamos ver, vou mandar desse jeito aqui. O que que ele fez? Nada. Mas veja que a setinha, né, o turtlezinho aqui, ele já está vermelho. E por que que não funcionou? Ah, não funcionou porque eu não mandei começar a preencher o círculo. Então eu tenho que fazer T.beginFill e depois que terminar T.endFill. Agora sim, vamos lá. Olha só, o meu círculo vermelho está desenhado. Ah, e se eu quiser criar agora um outro círculo, vamos lá. Se eu fizer T.círculo, agora ao invés de 200, vamos colocar 180 o tamanho. Vai fazer o vermelho de fora, depois faz um de dentro que eu não dei cor. Então ele continuou sem cor, ele usou o vermelho que estava por trás, né? Ele desenhou em cima. Como é que eu faço para colocar uma cor? Vamos lá fazer fillColor, T.fillColor, vamos fazer o próximo, vamos fazer com green, que é verde. Vamos lá, vai fazer o vermelho. E quando for fazer o verde, vê que a seta mudou para verde, né? Mas eu esqueci o beginFill, endFill. Ah, então vai ter que ficar fazendo isso sempre? Vai. Então, como a gente já tem capacidade, a gente vai usar uma função chamada desenha círculo, que a gente criou, certo? E aqui eu vou passar o tamanho do círculo. Beleza? E esse begin, esse end aqui, ó, eu vou fazer nele. Então, ó, T.beginFill, T.endFill. E aqui dentro, T.círculo de tamanho. Agora, ó, eu só faço escolher a minha cor. E depois que eu escolher a cor, eu faço desenha círculo de tamanho 200. Aí dá uma olhada. Beleza. Ah, e se eu quiser fazer um verde, né, que nem a gente fez, T.fillColor, green, e eu quero de tamanho, desenha círculo, de tamanho 180. Beleza, o vermelho. Beleza, aqui o verde. Tranquilo? Dá pra gente aprimorar mais essa função para dizer cor, tamanho e cor. Ó, e aqui, ó, T.fillColor, ele vai lá para dentro da função. E aqui vai ser cor. Beleza? Agora minha função desenha círculo recebe um parâmetro de cor e um parâmetro de tamanho que já recebia. Então aqui é green. Vamos fazer logo o próximo, fazer o RGB, as três primeiras. Desenha círculo de tamanho de 20 20, 160 e vamos fazer azul. Ó, função, fiz, tá do jeito que eu quero? Tá, nem olho mais para ela, é uma ferramenta. Tá aqui vermelho, depois verde, né? E depois azul, uma por cima da outra. Certo? Ah, e como é que eu faço agora para juntar? Eu quero amarelo, eu quero fazer a cor amarelo e eu sei que o amarelo é a união do vermelho com o verde. Então, ó, desenha círculo, tamanho vamos colocar 140, certo? E ao invés de escrever aqui o amarelo, né, o yellow, a gente vai mandar um parâmetro de cor, né? No caso são 3 valores. Que valores são esses? Vamos colocar aqui, ó. A gente já viu, ó, que para criar o amarelo,
eu basicamente mando 1 no R, 1 no G e 0 no B. Então, ó, eu preciso mandar 1 no R, 1 no G e 0 no B, certo? Desse jeito aqui. Então, de novo, ao invés de ser aqui amarelo, eu vou substituir isso daqui por isso daqui. Então, vamos lá, ver se funciona. Aqui o vermelho, aqui o verde, depois o azul e depois o amarelo, certo? Beleza? Então agora vamos fazer mais cores aqui. Vamos juntar agora para fazer o rosa. O rosa vai ser 1, 0, 1 no tamanho 120, certo? Vamos fazer o próximo do tamanho 100, vai ser aquele azul piscina, né, que é o ciano. Ciano vai ser 0, 1, 1, né? Ele não tem nada de vermelho, é a junção do verde com azul. Depois do ciano, a gente já juntou esses dois, pronto, terminou. Vamos fazer aqui um de tamanho 80, vai ser o branco, né? O branco vai ser a junção dos três na sua totalidade. E depois a gente desenha o preto por último, de tamanho 60, que vai ser 0 no R, 0 no G, 0 no B. Então, tá aí, ó, várias circunferências coloridas uma dentro da outra, certo? O que é importante? Importante, fill color, escolher a cor. A cor pode ser tanto string quanto uma tupla, né, com 3 valores. Lembrar sempre, se vai começar o preenchimento, begin.fill, certo? Terminou, end.fill, ou .endfill, beleza? Não esquecer disso nunca, tá? Então, continuando aqui o nosso assunto relacionado à caneta, né? A caneta que na verdade é o próprio Turtle. A gente tem dois comandos que esses são essenciais, né? São tão importantes quanto o se movimentar, né? Que é o controle da caneta. Essa caneta, ela pode estar tocando o papel ou pode estar alta, sem tocar o papel, né? Você levanta a caneta quando você quer, por exemplo, escrever 2 letras, uma separada da outra, certo? Você não escreve todas as letras ligadas. Você escreve no papel, levanta a caneta, aí afasta um pouquinho e continua a escrever, né? Esse pensamento de caneta tocando no papel e caneta levantando é exatamente o comando pen up e o comando pen down. Tá? Então, pen up é quando você começa a escrever e o pen down é quando você continua movimentando, mas sem escrever. Beleza? Tá? Então, basicamente, você ativa o desenho, desativa. Ativa, desativa. Tá? Então, você consegue movimentar escrevendo ou movimentar sem escrever. Beleza? Então, comando pen up ou simplesmente pu, pen up ou simplesmente up. Comando pen down, PD ou simplesmente down, certo? Vamos ver aqui um exemplo de como esse comando funciona. A gente vai criar as várias circunferências que a gente criou, só que agora a gente vai criar elas deslocadas, não vai ser mais uma dentro da outra. Beleza, então esse aqui foi o nosso código de desenhar os círculos um dentro do outro. Tá? Vamos adaptar esse cara, essa função desenha círculo, né, para ela desenhar os círculos, continuar desenhando, né, com o tamanho a gente pode deixar até fixo. A gente pode até tirar esse tamanho aqui, deixar um tamanho fixo de tamanho 50, por exemplo, certo? Então ela não vai mais receber esse valor aqui, vai receber somente o valor de cor, porque eu não vou mais desenhar uma dentro da outra, eu vou desenhar elas deslocadas, tá? Então ela vai receber a cor e uma posição X e Y. Beleza? Então aqui eu tenho que mandar, ó, além da cor, uma coordenada X e uma coordenada Y. Beleza? Tranquilo? Então, como eu estou mandando desenhar uma circunferência de raio 50, ou seja, ela vai ter diâmetro 100, vamos colocar as posições aqui em linha, uma na frente da outra, e vamos colocar assim, a primeira, lembrando, aqui ainda vou mexer, tá? Então, ainda vou trabalhar aqui dentro da função desenha círculo.
Já estou imaginando como eu vou utilizar. Então, eu vou mandar desenhar o primeiro círculo vermelho na posição menos 400 e y0. Vou mandar todos os y0, certo? Depois, como ela tem diâmetro 100, vou mandar agora menos 300. Depois, e aqui o y0, né? Depois, menos 200, 0. Menos 100, 0. Depois, 0, 0. Aí já vai para o lado positivo do x. 100, 0. 200, 0 e 300, 0. Tá? Então, por exemplo, quando eu mandar desenha círculo, ele vai desenhar um círculo vermelho na posição menos 400, 0. Então, o que eu tenho que fazer? Antes de mandar desenhar, aqui tá certo, tá? Ele já está desenhando, mas eu tenho que ir para essa posição. Essa posição é simplesmente go to XY, não é isso? Vamos ver o que vai acontecer. T ponto, go to XY. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele foi para lá, só que quando ele foi, ó, ele foi desenhando. E as esferas estão coladas, né? A gente vai dar uma... Eu vou diminuir o raio das esferas e vou rodar de novo, tá? Vou colocar aqui um 40. Olha só, ele desenhou essa aqui, aí veio aqui por baixo, ó. Então dá pra ver o traçado dele. Eu não quero ver esse traçado, eu quero ver só as esferas, certo? Só para melhorar esse traçado, vamos supor que aqui fique... Eu variei agora o Y, tá? Aí dá uma olhada como é que vai ficar, ó. Foi lá pra cima, depois foi pro meio. E o traçado dela tá aqui, ó. Não é isso que eu quero. Eu quero desenhar só a circunferência. Então como é que eu vou fazer? Olha só. Quando eu for usar o go to XY, antes disso eu tenho que levantar a caneta, né? Porque eu vou de um ponto ao outro. Então, para levantar a caneta, T.pen up. Ou simplesmente T.up. Certo? Beleza? Ou PU. Então levanta a caneta, aí deixa eu rodar desse jeito para vocês verem, ó. Ele levantou a caneta e está desenhando com a caneta levantada, certo? Então não tem o traçado da caneta, só tem o preenchimento, porque eu mandei começar e terminar o preenchimento, beleza? Só que eu quero que tenha sim o contorno da circunferência. Então, ó, levanta a caneta, vai lá para a posição, baixa a caneta, pen down, baixa a caneta e desenha. Agora sim, ó. Vai lá para cima, levanta a caneta, vai lá, desce, desenha, levanta, vai lá, desce, desenha e assim por diante. Beleza? Tranquilo? Então aqui tá aqui minhas circunferências na posição qualquer. Tá? O que foi a mais aqui pra gente? Pen up e pen down. Então, continuando, vamos aqui para finalizar um exercíciozinho. Primeiro, crie uma classe chamada círculo que receba os seguintes parâmetros e tenha os seguintes métodos. Então, parâmetros da classe. Isso quer dizer o quê? Que quando você inicializar um objeto da classe, você já manda essas três coisas. Espessura da caneta, a cor de dentro, cor de fora do círculo, né? Cor de dentro do círculo e cor de fora do círculo. Ou seja, cor de fora é o contorno e cor de dentro é o preenchimento. E vai ter um método dessa classe círculo, que vai ser o desenha. Então, para executar esse método, eu tenho que mandar três parâmetros. O raio do círculo e a coordenada XY. Basicamente, é muito parecido com a função que a gente acabou de fazer. Segundo o exercício, criar a classe retângulo, que é semelhante à classe círculo que a gente acabou de criar, só que vai utilizar essa classe retângulo para desenhar essa bandeira da Suíça. Como assim, se aqui é uma cruz? Você vai usar a classe retângulo para desenhar um retângulo vermelho por fora, todo preenchido de vermelho, né? Todo preenchido de vermelho, e depois usar a mesma classe para criar um outro objeto que vai ser a cruz. Não, vai ser esse retângulozinho aqui, ó, que vai mandar branco, e esse outro retângulozinho aqui, ó, que você também vai mandar branco. Tranquilo? Beleza? E por último,
desenhar as bandeiras desses países. Então olha só, aqui eu já estou lhe dando os códigos em RGB de cada cor. Então, por exemplo, esse amarelo não é 100% amarelo, ó. Ele tem 100% de vermelho, ele tem 80% de verde e 0% de azul. Ele é um amarelo um pouquinho mais escuro, é o mesmo amarelo desse, beleza? Esse vermelho aqui, por exemplo, ó, ele não é um vermelho completo. Ele tem 80% de vermelho e 20% de azul. E assim por diante, tá? Qual é o ganho além da utilização das cores aqui? Você usar maneiras de criar formas geométricas. Por exemplo, a gente viu a classe círculo, a gente já fez classe triângulo, já fez classe retângulo, você agora vai fazer a classe estrela, por exemplo. Então imagine o seguinte, isso aqui é fácil. Se você tiver a classe retângulo, você manda criar 3 retângulos com 3 cores. Aqui, ó, 3 retângulos com 3 cores, só que depois você manda fazer um triângulo. Mesma coisa desse aqui, só que depois de criar os retângulos, você vai criar o triângulo e depois de criar o triângulo, você vai criar a estrela com a cor branca, tá? Retângulo estrela, vários retângulos, várias estrelas. E esse aqui como é que você faz? Aqui tem várias maneiras de você fazer, beleza? Então, tá aqui a dica, classe retângulo, classe triângulo, classe estrela. Isso aqui, na verdade, vai ficar como desafio, certo? No próximo vídeo, eu vou fazer esses dois e esse aqui vai dar um norte para você fazer o terceiro exercício, beleza?